O esquema a seguir representa um sistema composto por uma placa homogênea A de seção reta uniforme, que sustenta um tijolo B em uma de suas extremidades e está suspensa por um fio C. Considerando que a placa mede 3 metros de comprimento, tem peso de 30 newtons e que o tijolo pesa 20 newtons, calcule. Letra A. A que distância do tijolo o fio deve estar amarrado, de modo que o sistema fique em equilíbrio na horizontal? Letra B. A força de tração T no fio, se o sistema subir com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Um segundo passo consiste em fazer um esquema e analisar o problema. Nós temos então a placa homogênea, que está suspensa por um fio, que vai aplicar uma força de tração T. Como a placa é homogênea, então para baixo vai existir a força-peso atuando no seu centro de massa com intensidade igual a 30 newtons. Na extremidade existe um tijolo B que vai aplicar uma força de 20 newtons. Vamos agora então representar as dimensões envolvidas. Nós temos então que o peso atua no centro de massa. Se a placa toda tem uma distância de 3 metros, então a distância de A até o peso P é igual a 1,5 metro. A distância do peso até a extremidade da placa, B, também tem 1,5 metro de comprimento. E a tração atua a uma certa distância do centro de massa, a uma certa distância do peso. A essa distância vamos chamar de x. E C está a uma outra distância do ponto B, que nós vamos chamar de D, de tal modo que a soma de x mais D deve dar 1,5. O que o nosso problema quer saber é a distância do tijolo na qual o fio deve ser amarrado. Portanto, nós devemos descobrir qual é a distância D. O segundo passo consiste em aplicar as condições de equilíbrio. A primeira condição de equilíbrio estabelece que a força resultante que age sobre o corpo deve ser igual a zero. Então, a soma das forças que estão para cima deve ser igual à soma das forças que estão para baixo. De tal modo que, neste caso, a tração que age sobre o corpo deve ser igual ao peso da placa, 30, somado com o peso do tijolo, 20. A tração, então, deve ser igual a 50 newtons. A segunda condição de equilíbrio estabelece que a soma dos momentos de todas as forças em relação ao ponto O deve ser igual a zero. Antes de começar, escolha qual é o seu ponto O, em torno do qual não deve haver rotação. Eu vou escolher que o ponto O é o ponto situado no centro geométrico do corpo. Mas nada impede que a gente escolha o ponto O como sendo o ponto onde está atuando a tração ou o peso do tijolo B. Porque uma vez que o sistema está em equilíbrio, a soma dos momentos em relação a qualquer um dos pontos deve ser igual a zero. Escolhendo o ponto O, então, atuando no centro geométrico do corpo, o momento do peso em relação a este ponto deve ser somado com o momento da tração em relação ao ponto O, mais o momento do peso de B em relação ao ponto O, isso deve dar igual a zero. Antes de substituir os valores, você deve analisar qual o sentido de rotação que cada uma destas forças aplicaria no ponto O. Então, o peso de B atua no próprio centro de rotação, no ponto que nós estamos analisando. Portanto, o peso não aplica momento, uma vez que sua distância até esse ponto é igual a zero. A tração está a uma certa distância, a uma distância que nós chamamos de x. Portanto, a tração tenderia a girar em torno do ponto O no sentido anti-horário.
E pela nossa convenção, sentido anti-horário é positivo. Já o peso de B, atuando em relação ao ponto O, tenderia a fazer girar no sentido horário. E pela nossa convenção, quando gira no sentido horário, recebe um sinal negativo. Então, substituindo os valores, a tração multiplicado pela distância x, menos o peso de B multiplicado pela distância até o ponto O, que é 1,5, deve ser igual a zero. O valor da tração nós já calculamos, 50 newtons. Então, 50 que multiplica x, menos o peso de B, 20, vezes 1,5, deve ser igual a zero. Resolvendo então esta equação, você encontrará que x é igual a 0,6 metros. Se x é igual a 0,6 metros e x somado com d deve dar 1,5, então nós concluímos que se x mais d é igual a 1,5 e x é igual a 0,6, então d deve ser igual a 0,9 metros. Calculamos assim qual deve ser a distância da tração até a extremidade para que o sistema permaneça em equilíbrio. A letra B pergunta qual deve ser o valor da força de tração no fio se o sistema subir com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Se o sistema tende a subir com uma certa aceleração, a força resultante não será mais zero. O sistema não mais estará em equilíbrio. Se ele deve subir com aceleração, então a força resultante deve apontar para cima. Força resultante apontando para cima quer dizer então que a tração deverá ser maior do que a soma dos pesos. De tal modo que a força resultante pode ser calculada da seguinte forma: a tração menos o peso do tijolo vai ser igual a massa vezes a aceleração, onde aqui nós estamos aplicando a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como o sistema está acelerado, a tração não mais será 50 newtons, será um valor maior. E é este valor que o problema quer saber. Vamos então substituir as nossas informações. A tração, que eu quero saber, menos o peso da placa, 30, menos o peso do bloco B, que é igual a 20, deve ser igual à massa total do sistema. A massa total do sistema, se você observar, vai ser 3 kg, que é a massa da placa, somado com 2 kg, que é a massa do bloco. Portanto, a massa total do sistema vai ser igual a 5, vezes a aceleração do sistema, que é igual a 2. Então, menos 30 menos 20 vai dar menos 50 mais 10 vai dar 60. Portanto, a tração deverá ser igual a 60 newtons. Isso quer dizer, então, que se aplicarmos uma tração de 60 newtons, o nosso sistema não mais estará em equilíbrio. Ele estará subindo acelerado com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado.